Você sabia que o evangelho que salva alguns condena outros? O evangelho não falha quando alguém o rejeita, porque a mesma palavra que salva alguns também se torna testemunha contra outros. Essa verdade muda completamente a forma como a igreja prega e como cada pessoa responde a Cristo. O que está sendo proclamado aqui não é uma opinião, nem uma reflexão religiosa, mas uma mensagem oficial do Rei. O Evangelho chega como a voz de um arauto, não para negociar, não para agradar, mas para anunciar aquilo que já foi decretado. Há uma verdade que em muitos contextos da igreja contemporânea, não por falta de base bíblica, mas porque ela confronta a consciência humana, expõe a condição real do coração caído e desmonta a ideia confortável de um evangelho reduzido apenas a consolo e aceitação. A luz veio ao mundo e muitos rejeitam porque amam mais as trevas do que a luz. O evangelho não foi confiado à igreja apenas como instrumento de salvação, embora essa seja o seu propósito mais glorioso, mas também como testemunha pública e irrefutável contra todos aqueles que, mesmo ouvindo a verdade, escolhem permanecer em rebelião contra Cristo. A mesma mensagem que é poder de Deus para a salvação é também loucura para os que se perdem. Deus estabeleceu que o seu povo seria reunido pela proclamação da sua palavra, não por experiências subjetivas, apelos emocionais ou manifestações extraordinárias. É pela palavra que os eleitos são chamados. É pela palavra que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. E é pela palavra que a fé é gerada no coração daqueles que foram separados para a vida eterna. Mas aquilo que muitos ignoram ou preferem silenciar é que esse mesmo evangelho que produz vida nos eleitos também se torna testemunha de condenação contra os que o rejeitam. Não porque Deus seja injusto, mas porque o homem natural ama as trevas e, ao ser confrontado com a verdade, revela aquilo que já domina o seu coração. O evangelho não cria condenação, o ser humano já nasce debaixo dela e por causa do pecado. O que o evangelho faz é revelar essa condenação de forma clara, pública e inescapável, para que ninguém alegue ignorância. Quando Cristo é proclamado, toda rejeição se torna consciente, deliberada e moralmente responsável. O próprio Cristo afirmou que quem rejeita a sua palavra já está julgado e que essa mesma palavra será testemunha no último dia. O evangelho jamais é neutro, jamais passa pelas pessoas sem efeito e jamais retorna vazio. Ele sempre cumpre exatamente o propósito para o qual foi enviado. Por isso, a igreja é chamada a falar como um arauto. O arauto não suaviza o decreto do rei, não adapta a mensagem à reação do público e não mede a verdade pela aceitação da multidão. Ele anuncia, e o que está sendo anunciado é isto: toda a autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. Essa não é uma promessa futura, é uma realidade presente. Cristo reina agora. Quando o evangelho é pregado às nações, ele não vem como uma proposta religiosa entre tantas outras, mas como uma proclamação oficial de realeza. Ele declara que Cristo governa povos, culturas, governos e indivíduos, queiram ou não, e que todos estão debaixo do seu senhorio absoluto. A grande comissão não começa com o id, mas com o decreto. Toda a autoridade foi dada a ele. A missão da igreja flui dessa autoridade. A pregação não pede permissão ao mundo, ela anuncia aquilo que já foi estabelecido no céu. Onde o evangelho chega, 3 coisas acontecem inevitavelmente. A rebelião humana é exposta, a graça é oferecida de forma real e suficiente e a responsabilidade espiritual é estabelecida com clareza. Rejeitar Cristo, portanto, jamais pode ser tratado como um erro inocente, mas como um ato consciente de insubmissão ao Rei que foi publicamente anunciado. É por essa razão que a igreja prega o Evangelho a todas as nações, não porque conheça os eleitos, mas porque recebeu do próprio Cristo a ordem de proclamar o seu reino. A pregação serve como um instrumento de salvação para aqueles que creram e, ao mesmo tempo, como testemunha contra aqueles que, mesmo ouvindo, se recusaram a se curvar.
O Evangelho salva, confronta e julga. Ele nunca falha, nunca é ineficaz e nunca contradiz o decreto soberano de Deus. Ele sempre produz o efeito determinado: vida eterna para uns e juízo eterno para outros, revelando a glória da misericórdia e da justiça divina. A pergunta final, portanto, não é se o Evangelho será anunciado, porque isso é certo, mas como cada pessoa responderá quando a verdade lhe for proclamada.